Olá, eu sou Gabriel Canhocha, sou fellow de intervenção em cardiopatia estrutural aqui do INCOR e hoje a gente vai discutir um caso clínico de paciente com alcoolização septal e TAV. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 84 anos, com uma história de hemorragia intraparenquimatosa e fibrilação atrial paroxística, mas ela não anticoagulava devido a essa hemorragia. Além disso, ela tinha hipertensão, diabetes, dislipidemia, um enfisema pulmonar e obesidade. Essa paciente ela queixava-se de uma dispneia, classe funcional 3, 4, e que evoluía nos últimos 6 meses. No exame físico chamava a atenção um sopro sistólico de foco aórtico e irradiava para as carótidas. Também apresentava crepitações bibasais e no exame físico abdominal não tinha viscerobegalias, não tinha um edema importante de membros inferiores. Essa paciente pesava por volta de 82 quilos. No eletrocardiograma, era um ritmo sinusal, o eletrocardiograma de repouso, de 12 derivações que a gente coletou na internação, com um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, um bloqueio de ramo esquerdo e um bloqueio divisional anterior superior. No ecocardiograma transtorácico pré-operatório, essa paciente apresentava uma fração de ejeção preservada, 60%, um septo um pouquinho aumentado, 14 milímetros, parede posterior de 12 milímetros, e uma aceleração do fluxo na via de saída com um gradiente máximo de 34 milímetros de mercúrio. Na válvula aórtica, chamava a atenção que era uma válvula bem calcificada, com uma área valvar de 0,7, um gradiente pico de 75, um gradiente médio de 44 e uma velocidade máxima de 4,2. Isso classifica essa paciente como uma estenose aórtica importante. Nas imagens ao lado, no slide, é possível ver os dois padrões de curva do gradiente. Em cima da válvula aórtica, embaixo, um padrão mais em foice desse fluxo de via de saída. Na válvula mitral e tricúspide, apresentava uma regurgitação moderada. Então, resumindo o quadro clínico, é uma paciente então, de 84 anos, com uma estenose aórtica importante, com sinais de obstrução da via de saída, tem fibrilação atrial paroxística, mas não anticoagula por um histórico de AVC hemorrágico, tem um risco de mortalidade pela STS de 5,3, se encaixando num risco moderado. Então, foi proposto pelo Heart Team, que envolvia um cardiologista clínico, um cardiologista intervencionista e um cirurgião, a alcoolização septal, o implante da TAV e o fechamento de apêndice atrial esquerdo. Na imagem à direita é possível ver a imagem da tomografia do trajeto desde a ilíaca até a válvula aórtica, um pouquinho de calcificação, principalmente na aorta no trajeto descendente. A angiotomografia realizada na programação do procedimento é possível ver um miocárdio bem espessado, altura de coronária limítrofes de 10, 9 milímetros e um anel aórtico com uma área de 331 milímetros quadrados e um perímetro de 67. Também fizemos a medida do apêndice atrial esquerdo. Ela é feita também com a tomografia, é feito na fase diastólica, numa fase em que o apêndice atrial esquerdo está mais engurgitado, mais cheio, entre 35% e 40% da fase diastólica. Também é medido o diâmetro e o comprimento, a profundidade desse apêndice atrial esquerdo. Como vocês podem ver na imagem, a morfologia desse apêndice atrial esquerdo é de chick wing, né? Asa de frango, que é a mais comum, representa 48%, 50% das morfologias de apêndice atrial esquerdo. A gente mede a landing zone, que é mais ou menos na altura da circunflexa, o ósteo e a profundidade do apêndice atrial esquerdo. A imagem no canto superior esquerdo mostra a landing zone, que tem um diâmetro de 17 a 22, uma área de 284, um perímetro de 60 e o diâmetro derivado do perímetro de 19. A gente usa esse diâmetro derivado do perímetro para calcular o tamanho da prótese. Em geral, a gente faz um oversize de 20 a 30% do tamanho desse diâmetro para colocar a prótese no apêndice atrial esquerdo. Durante o procedimento, então, foi visto que havia uma gradiente intraventricular de 83, até um pouco maior do que se previa no eco transtorácico inicial, e é possível ver também aquele movimento sistólico do folheto anterior da válvula mitral, como vocês podem ver na imagem. Aqui nesse slide, a gente vê a avaliação invasiva da pressão ventrículo
aórtico, um gradiente VOO de 74, e eu chamo atenção por um sinal muito conhecido que é Broken Brown Broad, em que se consiste que um aumento desse gradiente VAO após um batimento prematuro. Aqui no ecocardiograma transesofágico intraoperatório, é possível ver o movimento sistólico, né, do folheto anterior, como já mencionado, e um refluxo mitral moderado e importante. Então, foi iniciado o procedimento pela alcoolização septal. Inicialmente, a gente faz uma injeção do contraste de Sonovu para corar o septo ventricular e a gente avaliar se a alcoolização vai atingir efetivamente o septo ou outras bandas, outras estruturas do coração que a gente não deseja. Como vocês podem ver aqui na imagem à direita, corou bastante o septo, a parte basal do septo interventricular, e foi muito sugestivo, muito adequado para uma alcoolização septal. Aqui, na alcoolização septal propriamente dita, a gente passa um fio 0,14 no ramo septal da descendente anterior, faz uma injeção de contraste, evidencia a área de interesse e, posteriormente, a gente faz injeção de álcool absoluto, 100%, né, com balão OTW ocluíno para não permitir que esse álcool reflua para a descendente anterior e faça a alcoolização de áreas de miocárdio não desejadas, né? A gente deixa esse balão insuflado 5 a 10 minutos após a alcoolização para evitar que esse álcool se extrapole. E após o procedimento, após a alcoolização, já é possível ver um resultado inicial com a redução do gradiente VAO para 20 milímetros de mercúrio. As imagens do eco transesofágico, né, ecocardiograma intraoperatório, já mostram uma redução acentuada tanto do movimento sistólico do SAM, quanto do refluxo mitral. Prosseguimos então para a TAV. É possível ver o folheto realmente com uma mobilidade bem reduzida, como vocês podem ver na imagem do ecocardiograma. Aqui nesse slide, a gente mostra a TAV propriamente dita, o início da TAV, o setup inicial, com marcapasso no septo interventricular, através da veia jugular direita, a prótese SAPIEN 3 já posicionada através de um fio-guia pré-moldado dentro do ventrículo, e a gente também já tinha feito a punção transeptal para fechamento do apêndice atrial esquerdo, deixado o catéter lá no átrio esquerdo. Na injeção de controle mostra então a válvula bem posicionada na ortografia. E em seguida, o posicionamento, o implante da prótese SAPIEN 3 bem posicionada. O resultado final, mostrando um discretíssimo refluxo, tanto na angiografia quanto no eco. Chama atenção também para o refluxo mitral bem reduzido, o sumiço do movimento, né, do SAM. Então, progredimos para o fechamento de apêndice atrial esquerdo. Nessa imagem, a gente mostra o apêndice atrial esquerdo, a ausência de trombo, a morfologia do apêndice atrial esquerdo. Aqui a gente faz uma injeção de contraste no apêndice atrial esquerdo através de um catéter 6 French. E, em seguida, o posicionamento da prótese, a gente colocou uma prótese Lambre, que ela consiste em um folheto tipo um guarda-chuva que fica dentro do apêndice e um anteparo que fica mais para fora do apêndice atrial esquerdo, na parte externa do apêndice atrial esquerdo. Então, aqui fica mais ou menos o posicionamento do apêndice, da prótese Lambre no apêndice atrial esquerdo, para vocês terem uma noção espacial desse dispositivo. Através desse eco transesofágico, a gente consegue conferir o posicionamento. Chama atenção para vocês que há essa parte externa da prótese no apêndice atrial esquerdo e o guarda-chuva na parte interna, que fica alocada na landing zone, que foi medida previamente através da tomografia e do ecocardiograma prévio. Em seguida, a gente faz uma injeção de contraste
para mostrar que não há refluxo, não há regurgitação para dentro do apêndice atrial esquerdo. E nessa imagem à esquerda, através de um esquema simplificado do posicionamento e da liberação desse dispositivo, em que o guarda-chuva ele fica nessa landing zone, mais ou menos na altura da circunflexa, mais ou menos uns 5 milímetros, com o apêndice atrial completamente ocluído com essa segundo anteparo que fica na parte do orifício do apêndice atrial esquerdo. Aqui o ecocardiograma transesofágico 3D mostrando o apêndice atrial esquerdo ocluído e o resultado final tanto da prótese quanto do refluxo mitral que reduziu bastante após a alcoolização septal. Essa paciente ela já tinha um bloqueio de ramo esquerdo no eletrocardiograma e após a alcoolização septal é muito comum, ou mais comum, que ocorra um bloqueio de ramo direito. Então, essa paciente, após a alcoolização septal, evoluiu para um bloqueio de atrioventricular total, necessitando de marca-passo. Esse marca-passo foi implantado no nível riciano e ficou com um ótimo resultado. Essa paciente foi de alta 3 dias após o procedimento e no segmento apresenta melhora dos sintomas. Agradeço a apresentação, espero que tenham aproveitado. Obrigado.